O Lula recebeu nesta segunda-feira o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Este foi o 5º encontro entre os dois parceiros em 2023. O presidente argentino veio a convite de Lula para celebrar os 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Numa conversa depois da reunião, Fernandes revelou o motivo da visita. Mas quando o amigo está em problemas, o que faz aquele que está em problemas pede ajuda para os amigos. E os amigos sempre estão aí. E aí, Paulo, quando está em problema, pede para o amigo, né? Para o parceiro aí passar o chapéu. Lula viu mais o Alberto Fernandes do que alguns ministros desse governo. Quando tem problema, chama o amigo Lula do Brasilzão e passa o problema para ele, que ele aceita, ele pega. Ele tem BNDES. A verdade é simplesmente essa. Alberto Fernandes faz um governo desgraçado, desastroso e precisa de dinheiro. O Lula, quando venceu a eleição, já sinalizou que poderia financiar uma obra de um gasoduto na Argentina com cerca de 700 milhões de dólares. Até agora a coisa não desenrolou. E essa situação é importante, não só pelo gás em si. Essas obras financiadas pelo BNDES nas gestões petistas, a obra nunca é o fim em si. Ela tem uma finalidade que é dar formas de sustentação financeira para o grupo político que é sócio dele no Foro de São Paulo. Foi assim no metrô da Venezuela, obras em outros países que empresas brasileiras acabavam assumindo, ou não, pode ser empresa de fora, não tem problema. Mas o importante é fazer a grana circular. E eles insistem nessa operação, nessa e em outras. O Alberto Fernandes tem urgência, pode perder a eleição lá, e isso seria muito ruim para esse consórcio de socialistas cucaracha que querem voltar a dominar o continente. É por isso que o Lula não está preocupado em receber ministro, ele prefere receber o Alberto Fernandes. Para o esquema de poder é muito mais importante ele receber o Fernandes do que a Daniela do Vaguinho, que agora é Daniela Carneiro, né? Ela já tem sobrenome, o pessoal já ressocializou a Daniela aí nas redações, porque a Daniela do Vaguinho ficava uma coisa meio miliciana, não pode. Mas ele faz isso com o Alberto Fernandes e fará com os outros líderes, porque em outros países não tem TCU, não tem MPF, não tem essas coisas. E aí o dinheiro circula mais fácil para fazer a alegria da companheirada e sustentar o socialismo. Na prática é isso que está aí. O Silvio, só para a gente lembrar que para a audiência, as visitas, as reuniões de Lula com Alberto Fernandes em janeiro, Fernandes veio ao Brasil para a posse de Lula. No fim de janeiro, Lula foi à Argentina na primeira visita como presidente da República. Em maio, Fernandes veio ao Brasil para o encontro bilateral. E no final de maio, Fernandes voltou para aquele encontro da Unasul, também aqui no Brasil. E agora, então, o 5º encontro entre os dois. Exato, se a gente contar no exterior e a cúpula da Unasul, é exatamente isso. Paula, veja, para o Lula receber o Alberto Fernandes aqui, qual é a intenção dele? Ele passar para esse Cone Sul ou para a América Latina a ideia de que ele é o grande líder tanto da América Latina quanto especialmente do Mercosul. Né? Então ele está recebendo aqui o presidente, seu principal hermano, né? O seu parceiro diplomático, mas todo mundo sabe que isso é uma grande bobagem, porque o que o Alberto Fernandes faz é um desespero, um pedido de socorro por dinheiro. E aí o Lula já tentou, por exemplo, burlar o tal Banco dos BRICS. Né? Ele colocou a Dilma para ser presidente do banco e achou que o banco era dele, que o banco era do Brasil, ou que ele era sócio do banco. Não, não é bem assim. Então falou assim, olha, vai lá, bate a porta do gabinete da senhora Dilma Rousseff e pega um dinheiro lá para a Argentina. E aí os demais membros, integrantes do banco, disseram não. A Rússia, a Índia, a África do Sul, eles disseram não, de forma alguma. Isso aqui não é um banco de empréstimo. Isso aqui é um banco de fomento a projeto de infraestrutura. E cada país, cada um dos 5, tem ali a sua cota. Né? Então, veja, já não deu certo tentar enganar o Banco dos BRICS. Aí depois ele tenta, de alguma forma, usar o dinheiro do BNDES, mas também
continua encontrando dificuldades, porque fora o gasoduto Néstor Kirchner, que já estava contratado, é um dinheiro para finalidade específica, não dá mais para ficar pendurando empréstimos da Argentina para que depois o dinheiro suma lá na ponta. Talvez tenhamos até um gasodutão no futuro. Afinal de contas, os escândalos da era petista costumam ser apelidados aí dessa forma, por aumentativos. Né? Então, ele não encontra uma forma de repassar dinheiro para a Argentina, ele continua tentando. Ele não pode usar as reservas brasileiras, ele não pode sequer pegar dinheiro do Tesouro brasileiro e repassar para a Argentina. Um país afundado em dívidas, um país que é o maior caloteiro do FMI. Está adiante aí às portas de um nono calote ao FMI. Deve 45 bilhões de dólares. Somente ao FMI. Um país que deve ao Brasil, deve muito dinheiro para a gente também. Então, qual é a forma? Segundo ele, é tentar ampliar a questão das exportações para lá, né? Dar algum tipo de subsídio para que o Brasil faça alguma negociação nesse sentido. Qual vai ser o desfecho dessa história? É provável que empresas brasileiras operem essas obras, esses negócios em solo argentino. Com dinheiro brasileiro, lembra alguma coisa, algum escândalo do governo Lula que se arrastou pela época da Dilma Rousseff? Não sei, pode ser coincidência. Bom, e mais uma vez, Lula propôs a adoção de uma moeda em comum entre o Brasil e a Argentina para o comércio internacional. Precisamos avançar nessa direção com novas e criativas soluções que permitam maior integração financeira e facilitem nossas trocas. Entre as opções está a adoção de uma moeda de referência específica para o comércio regional que não eliminará as respectivas moedas nacionais. De novo, Augusto, parece que a gente está lendo notícia velha, mas não. Ele volta à cena do crime com os mesmos métodos, ele quer roubar, né? A Argentina não tem nem obra, um projeto de uma obra qualquer para oferecer. Né? Não tem um metrô de Caracas, aí, olha, preciso disso. Então é difícil conseguir dinheiro no próprio BNDES, que é generoso, né? Com todos os que não vão pagar. E o Brasil tem ou não tem dinheiro sobrando? Quem empresta tem dinheiro de sobra. O Lula, antes de assumir, sem saber qual era a situação, ele já pediu dinheiro, já começou furando teto de gastos, tudo, e agora está sobrando. Então é o seguinte, e a moeda? Quem é que teve essa ideia da moeda? Né? Meu Deus, ainda não resolvemos com as nossas propostas todas, né? De dinheiro do banco imobiliário, moeda de chocolate e tal. Não, agora ele já avançou um pouquinho. Continua valendo o dólar, mas precisa haver uma moeda que valha só para os dois países. Já pensou? Você aceitaria vender uma bicicleta para alguém que paga com essa moeda? É aí que entra entra um negócio que é misterioso para todo brasileiro. O Lula fala isso porque é vigarista, porque é ignorante, porque ele quer brincar com a gente. Eu não sei qual é a razão, mas é um presidente que não pode ir longe se continuar insistindo nisso. E ele diz que é criativa a fórmula que ele vai propor e fala da moeda. A Argentina está precisando de dinheiro, já pedir como um sujeito pede esmola. É disso que se trata, por isso que não sai daqui o Fernandes. Agora, a Argentina já quebrou, já provocou problemas no mundo inteiro, já tentou se pendurar na China, permitiu que a China abrisse uma base lá na Argentina, que é um território chinês ali. E agora vem aqui ao Brasil pedir. O Lula tem que dizer se há dinheiro sobrando ou não. Se há dinheiro sobrando, por que estão preparando o aumento de impostos para cobrir o tal arcabouço fiscal aí que não explica o que quer e só dá a entender? Você tem que ler com muita atenção para perceber que eles querem pagar a conta com o nosso dinheiro de novo. Ana, vale repetir aqui a frase do presidente Alberto Fernandes, né? Abre aspas, quando um amigo está em problema, o que faz aquele que está em problemas? Pede ajuda aos amigos e os amigos estão sempre aí. Fala então de Alberto Fernandes, hoje em Brasília, amigo de quem só se for do Lula, né?
Pois é, só que não é o amigo pedindo dinheiro para o amigo, né? Um governo pedindo dinheiro para pagar as dívidas é aquela história. Me emprestam dinheiro para eu pagar aquela dívida que eu tinha com você. A questão é que nós estamos falando de um governo, e aí vamos dar, né, os nomes aos bois, um governo de esquerda, de extrema esquerda, que nós sabemos muito bem que não sabe fazer conta. Né? Governos de esquerda não sabem fazer conta, eles não têm planejamentos econômicos, não têm projetos financeiros para uma nação, todos eles têm projeto de poder. E é por isso que o Lula toca nesse assunto da moeda única. Um dos pontos que foi muito explorado agora nas reuniões lá em Londres, mais de 20 países ali, entre políticos, jornalistas, independentes, né, todos com muita preocupação nos seus países, num ponto comum, que é a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, tudo isso que a gente vem vivendo aqui. Os europeus dessas reuniões, eles estavam reclamando exatamente desse modelo governamental global, ou seja, tudo tem que ser a mesma coisa para a Europa, né? E é isso que eles têm na cabeça para a América do Sul. O Foro de São Paulo, inclusive, está rodando um vídeo aí na internet de uma jornalista dizendo há algum tempo atrás, 2 anos, 3 anos, inclusive discutindo com o nosso querido Rodrigo Constantino, que o Foro de São Paulo é uma coisa, é uma ideia fantasiosa, é uma teoria da conspiração aí, de Olavo de Carvalho. E olha só, hoje nós abrimos as páginas dos jornais no Brasil e tá a carta do Foro de São Paulo, o memorando do Foro de São Paulo, o Foro de São Paulo se encontra. E é exatamente isso que eles querem. Eles não têm projeto para os seus países, eles têm um projeto para a nossa região, um projeto de esquerda, não de independência, mas um projeto de poder, onde o povo vai ser, sim, proibido de falar, de perguntar. O Lula vai tentar usar a Dilma ali no BRICS, né, para cobrir esse rombo aí dessas políticas horrorosas, econômicas do governo kircheriano, da Argentina. Enquanto isso, nós vamos sustentando também, além do potencial caminho de emprestar dinheiro para governos que escolheram políticas erradas, a gente vai sustentando os parasitas também, né, os parasitas domésticos, 37 ministérios, ou seja, é como o Augusto disse, está sobrando dinheiro. Está sobrando, não é possível. 37 ministérios, viagem de 7 milhões em 2 dias, 4 bilhões para lá, 5 milhões para cá, sofá de 40 mil, cama de 60 mil, empresta dinheiro para a Argentina. Enquanto isso, quantos milhões de brasileiros estão sem saneamento básico? Sem saneamento básico. Essa é a realidade aí dessa carreta furacão e o Congresso, em algum momento, vai ter que enfrentar isso de uma maneira mais séria e não apenas aquele chá das 5, né, que nós vimos semana passada, eu não estava aqui, mas acompanhei vocês, que foi aquela sabatina do Cristiano Zanin para o STF. Silvio, para fechar o assunto? Eu queria fazer só 2 rápidos adendos, né? Primeiro é que hoje predomina no consórcio da imprensa a análise dos especialistas em Argentina, nos portais, de que o Lula está fazendo esse gesto porque ele pretende salvar o peronismo na Argentina. Bom, para começo de conversa, terminou agora, nesse final de semana, o prazo de registro de candidatura para as eleições argentinas em 22 de outubro. E o candidato escolhido pelo kirchnerismo, pelo peronismo, é ninguém menos, né, do que o ministro da Economia. Eles escolheram o ministro da Economia, Sérgio Massa, como candidato. Pois bem, vai bem a economia da Argentina a ponto de você indicá-lo como candidato. E o Augusto me lembra aqui em relação às agendas, né? Porque ele recebeu aí, portanto, teve 5 encontros, né? Incluindo o encontro na Argentina com o presidente Alberto Fernandes, e muitos ministros, eu diria, a maioria deles, nunca tiveram tantos encontros. Há alguns casos de ministros que sequer se reuniram, estiveram a sós com o presidente. Hoje, por exemplo, nosso repórter, o Anderson Scardoelli, fez um levantamento e a Simone Tebet, né, que ele chamava de Simone Step na campanha, nunca esteve a sós com Lula numa reunião bilateral.
Assim como, por exemplo, outros nomes aqui, olha, a Aniele Franco, que é a irmã da Marielle, toda essa simbologia, né, todo o simbolismo em volta do nome da escolha dela. O Márcio França, o senhor ministro de Portos e Aeroportos aqui do estado de São Paulo. Outros tiveram uma única vez com o presidente para tratar da sua demissão, que acabou não acontecendo. A Daniela Carneiro, que não pode mais ser chamada de Daniela do Vaguinho, pelo consórcio da imprensa. Paulo lembrava aqui que é por conta da relação com milicianos, mas também não só, viu, Paulo? Mas também porque o consórcio entendeu que pode ser misógino, machista, chamá-la de Daniela do Vaguinho, apesar de ser esse o nome dela em campanha. Mas, enfim. E o senhor Juscelino Filho, o ministro dos cavalos, aquele que mandou chips de celulares para a terra Yanomami, que fez fazendas com dinheiro público próximo às propriedades dele, usou dinheiro público para ir para a feira de cavalo. Ou seja, o senhor Alberto Fernandes deve ter deixado alguns ministros aí com alguma inveja.